Oi meninas, tudo bom? Prazer, sejam muito bem-vindas ao grupo S ao quadrado, de Saúde ao Quadrado. Por quê? Porque a gente vai falar sobre saúde financeira e saúde física. Quadrado porque a gente quer um exponencial, a gente quer um crescimento exponencial. E quadradinho também para fazer uma associação bem legal a Brasília. Então foi daí que veio esse nome do projeto Saúde ao Quadrado. Mas antes da gente entrar no projeto, eu quero falar um pouquinho sobre a minha jornada, sobre como que a gente chegou até aqui e por que eu resolvi fazer esse projeto. E aí eu vou começar lá da minha infância, tá? Então, logo que eu nasci dentro de um ginásio de ginástica artística. Minha mãe era professora, treinadora de ginástica artística, para quem conhece, e eu fui criada lá dentro. E aos 7 anos de idade, eu fui selecionada para uma turma de treinamento. Eram as turminhas de pré-equipe e aos pouquinhos eu fui crescendo e começando a treinar 3 vezes na semana, 2 horas por dia, aí passou a treinar todos os dias, 4 horas por dia, até chegar a pontos de treinar de segunda a sábado, 3 a 4 horas por dia. Então eu fui atleta a maior parte da minha vida. Hoje eu tenho 30 anos e por quase 15 anos eu fui atleta de ginástica. Logo depois que eu saí da ginástica, lá por volta dos 14 para 15 anos, meus pais me apresentaram o vôlei. Meu pai foi jogador de vôlei, ele achou que eu ia me dar bem por causa da minha altura, eu era alta demais para ginástica, e aí eu fui pro vôlei. No vôlei eu me dei super bem também, porque a ginástica me trouxe várias habilidades motoras que eu consegui levar pro vôlei, né? E aí logo no começo eu fui selecionada também para uma turma de treinamento, por uma equipe que tinha aqui em Brasília que chamava Força Olímpica, e já era também treinando todos os dias, 3 a 4 horas por dia, muito alto rendimento. Competi, participei de algumas competições, mas o meu tempo no vôlei, que foi aí até eu chegar na faculdade, ele foi um pouquinho mais curto. Quando eu entrei na faculdade de Educação Física, lá na UNB, eu joguei pelo time da universidade, já era um nível um pouquinho mais tranquilo, já não treinava todos os dias, e a gente conseguia conciliar com os estudos, e eu fui me desenvolvendo ali, fazendo novas amizades. Quando chegou um certo momento que eu precisei escolher, eu já não estava mais dando conta de estudar e eu queria começar a trabalhar, então eu deixei o vôlei de lado e fui começar a trabalhar aos 19 anos. Então, meu primeiro estágio já foi logo de cara com ginástica artística. Durante a faculdade, eu dediquei boa parte dos meus estudos à ginástica artística. Tudo que eu podia, eu procurava e eu me interessava e eu falava que eu ia ser uma treinadora de ginástica artística para todo mundo que me conhecia. E assim foi. E aí, nesse meio tempo, eu fui fazendo a faculdade, eu me formei, eu comecei a trabalhar com ginástica artística. Eu fiz o meu mestrado em biomecânica do esporte voltado para ginástica artística e eu fui professora universitária lá na UNB por 2 anos, dando a matéria metodologia da ginástica artística. Então, só para vocês verem que a pessoa era bem ginástica artística. E aí, durante esse tempo de faculdade, formado, mestrado, até eu começar a trabalhar e tudo mais, eu tive muita dificuldade de me encontrar numa nova prática de atividade física. Eu fazia um esporte de muita intensidade, de muito volume, e eu não gostava muito de musculação, eu não entendia nada de musculação, eu não estudei muita coisa na faculdade, não é que eu não estudei, eu fiz o básico, eu li algumas coisas, mas era tudo voltado para ginástica artística, então muito esporte. E aí eu precisava achar uma atividade física que eu gostasse, né? E aí nisso eu fui tentando, experimentando. Eu pratiquei aula de localizada por um tempo, eu gostava do ritmo, eu gostava que não parava nunca, eu gostava que era difícil, era desafiador e tinham várias pessoas também, eu gostava da sensação de grupo. Eu comecei a praticar pilates porque minha mãe me apresentou o pilates, ela tava ali e aí falou assim, esse negócio é legal, você vai gostar. E eu realmente amei, porque era muito parecido com a ginástica artística, tem muitas coisas, movimentos isométricos, umas coisinhas muito parecidas. Até que eu achei o CrossFit. E aí eu achei o CrossFit, eu me apaixonei pelo CrossFit e fiquei aí uns bons anos como praticando CrossFit, entre indas e vindas, foi uma das modalidades que eu mais gostei de praticar e que me dava bons resultados corporais e que eu tinha uma satisfação muito grande. E aí, nisso, então eu me achei um pouquinho mais no meio físico
eu terminei o meu mestrado e o Pilates, ele deixou de ser só uma prática também, aí ele virou um trabalho. Eu fui apresentada ao Pilates como uma oportunidade de ganhar mais dinheiro. Nossa área a gente tem dificuldade de ganhar mais dinheiro e eu fui apresentada como uma opção de rentabilidade. E eis que então eu abri minha primeira empresa, na época chamada IGB, Instituto de Ginástica de Brasília. E o IGB foi um projeto que eu comecei durante o meu mestrado, trouxe ele então para minha empresa e nessa empresa eu atuava dentro de um colégio e a gente tinha o nosso estúdio de Pilates, eu e meus 2 sócios, a gente tinha o nosso estúdio de Pilates como uma opção de ganhar mais dinheiro e eu tinha que prestar serviços para o colégio para o período integral. E aí a gente colocou ginástica artística. Eu falei, nossa, eu vou juntar as minhas 2 paixões, vou trabalhar com Pilates, vou trabalhar com ginástica artística e agora eu vou ter meu próprio negócio e vai dar tudo certo. Bom, mais ou menos, né? Porque empreendedorismo não é tão fácil assim. Mas o IGB ele foi legal porque ele foi uma faculdade de empreendedorismo para mim. Era uma empresa bem pequenininha, num lugar pequeno, dentro de uma escola, e ali eu pude aprender, eu pude errar, eu pude testar, eu pude fazer o que eu quisesse e eu fui aprender sobre empreendedorismo nessa época. Então na faculdade eu nunca pensei que eu ia ter uma empresa e de repente eu resolvi ter uma empresa, meio na louca assim, sabe? Meio doidinha mesmo. Mas foi ótimo porque eu aprendi e aí a gente foi crescendo, até que a gente precisou dar uma repaginada geral, sair do colégio, ou se a gente continuasse lá a gente ia estar lá só catando moeda. Então vamos dar uma repaginada? Então beleza, a gente resolveu fechar a academia de ginástica artística, porque estava um pouquinho mais complicado, e focar as nossas energias no Pilates. E eis então que surgiu o meu primeiro xodózinho, que é o Wow Pilates, que é uma das empresas que hoje eu tenho mais orgulho e que a gente faz uma coisa muito legal e tem dado super certo. E logo depois, em 2019, a gente conseguiu então, eu consegui casar, voltar o meu sonho de ter uma empresa de ginástica artística e abrir o meu primeiro ginásio de ginástica artística em parceria com mais 2 sócios. E aí, parece que tá dando certo, né? Só que tem umas coisinhas que você vai, tipo assim, se incomodando, né? E uma das coisas que sempre me incomodou na minha vida foi a minha questão de finanças pessoais. Eu sempre fui, desde o início da faculdade, quando eu comecei a ganhar meus primeiros trocadinhos, eu sempre fui muito boa de guardar dinheiro. Eu consegui economizar mais da metade do que eu ganhava com estágio, e estágio paga muito pouco, porque eu vivia com o mínimo necessário, ainda morava com os meus pais, então não tinha que gastar muito dinheiro. E eu economizava e contava e fazia poupança. E colocava o dinheiro todo na poupança. Pra mim tava tudo certo, poupança é a melhor coisa que tem, meus pais me ensinaram que poupança é a melhor coisa que tem, não tem como perder dinheiro na poupança. Até que em 2017 eu fui apresentada ao Me Poupe, né? É um canal do YouTube que eu segui e eu falei assim, putz, a poupança não é o melhor investimento, eu já tenho que pensar em outras coisas. E aí, nesse período, eu comecei a estudar um pouquinho sobre finanças pessoais, comecei a ler, mas nada assim muito engajado, sabe? Eu fiz o suficiente para eu tirar o meu dinheiro da poupança e colocar em lugares melhores, tirar a minha reserva de emergência e montar ela numa corretorazinha, mas um investimento melhor de renda fixa. Mas aí também depois eu deixei isso um pouco quieto, as coisas da vida foram tomando e aí ficou lá, meu dinheirinho tá lá, minha reserva tá lá e eu fui continuando economizando, guardando dinheiro para viajar, então eu sou dessas que eu guardo dinheiro para poder viajar, em vez de viajar e depois você dá um jeito de pagar a viagem, sempre fui. Mas aí eu falei assim, cara, eu preciso mudar isso. E aí esse ano eu comecei então uma jornada que chama Jornada da Desfudência, que é desse canal da Me Poupe. E eu comecei a falar sobre dinheiro. Vamos falar sobre dinheiro, vamos falar sobre finanças pessoais. E no que eu comecei a falar sobre finanças pessoais no meu Instagram, várias mulheres falaram assim, nossa, vamos conversar mais sobre isso? Ajuda a gente, vamos ter um canal pra gente poder trocar ideias e falar as coisas que tem. Aí eu falei assim, cara, e se eu abrisse um canal que a gente pudesse falar sobre 2 coisas muito difíceis e que na verdade tem muito a ver, finanças pessoais e atividade física, porque os 2 são relacionados a comportamentos muito parecidos. E eis então que surgiu o projeto Saúde ao Quadrado, que é esse que a gente está aqui hoje. E o nosso objetivo é mudar os nossos comportamentos, nossas ações relacionadas a essas 2 saúdes, né?
Então, agora nessa minha jornada, eu tô querendo sair do status poupadeira para o status investidor online. Quem sabe? Não, quem sabe não, vai acontecer, né? E aí, nisso tudo, eu consegui também, eu já me encontrei no meu status e hoje o meu status físico é de uma pessoa que faz musculação porque gosta, corre porque gosta, mais ou menos. Corrida já não é tanto meu forte não, mas musculação eu aprendi a gostar e hoje é a minha atividade, uma das minhas atividades favoritas. Mas o meu Pilates continua ali, também guardadinho no meu coração e eu pratico sempre que eu posso. Então, como juntar todas essas nossas necessidades físicas e financeiras e falar sobre o mesmo assunto? E para você, então, qual é o status que você tem hoje? Você está fingindo demência em relação ao seu dinheiro? Ah, eu finjo que eu sei quanto que eu ganho, quanto que eu gasto, mas se eu gasto menos, eu tô passando ali no cartão de crédito e tá dando tudo certo ou não tá, e eu tô fingindo que eu não tô vendo nada. Tô fingindo demência. Eu sou poupadeira, seu status é poupadeira hoje? É aquela que fica ali guardando, tem um monte de dinheiro guardado, mas tá tudo na poupança? Pois é, era eu, lá em 2017, né? Ou seu status já é um pouquinho mais avançado, você hoje já é investidor online. Você já sabe onde botar seu dinheiro, você já sabe quando tirar o seu dinheiro na hora certa, já sabe ali? Ou por último, você já está casada com a sua corretora. Você já sabe investir em ações, você já sabe exatamente o quanto você está ganhando, o quanto você não está, tudo. Então, responde pra gente aí no canal. Qual é o seu status financeiro hoje? Um beijo e a gente se vê agora na próxima aula.